Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra para mais um estudo da Bíblia Sagrada. O nosso objetivo é analisar a Bíblia toda. Já estudamos até o livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Juízes e acompanhe comigo mais esse estudo. O livro de Juízes compreende um período de 400 anos na história dos hebreus. É muita história. Entre os livros de Gênesis e Êxodo há um período de 400 anos. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, há um período de 400 anos. O livro de Juízes sozinho cobre outro período de 400 anos. O livro de Josué começa com a morte de Moisés e a chegada de Josué na liderança do povo de Israel. O livro de Juízes começa contando a morte de Josué e a falta de liderança que seguiu a sua morte. Josué não treinou ninguém para substituí-lo na liderança. O livro de Juízes enfoca esse vácuo na liderança resultante da morte de Josué, que infelizmente não preparou ninguém para substituí-lo. Aparentemente ele não treinou um sucessor para o seu lugar. Em todo o livro de Juízes, nós percebemos que os juízes também não treinaram sucessores para o papel de líderes que eles exerciam. Enquanto o juiz estava vivo, o povo contava com uma liderança, mas depois que ele morria, não havia mais liderança. Assim estabelecia-se o vácuo na liderança. Como acontece com outros livros da Bíblia, não sabemos quem escreveu o livro de Juízes. Ele compreende um período da história que vai da morte de Josué até os tempos de Samuel, um período de 400 anos. O versículo-chave do livro indica que não havia rei durante esse período da história e que cada pessoa vivia segundo aquilo que achava certo aos seus próprios olhos. Essa afirmação aparece 4 vezes no livro e é considerada a sentença-chave desse livro. O fato da figura de um rei ser mencionado no livro sugere que o livro tenha sido escrito durante um período que havia um rei, durante uma monarquia, então. No entanto, o autor se remete a um tempo passado, quando havia um vácuo na liderança, quando não havia nenhum tipo de liderança. Muitos estudiosos acreditam que Samuel seja o autor do livro de Juízes, o que é bem provável, já que Samuel viveu sob uma monarquia. Ele pode mesmo ter sido o autor. O livro de Juízes cobre um período da história dos hebreus que vai da morte de Josué até o período dos livros que Samuel escreveu e que tem o seu nome, que é 1º e 2º Samuel. Esse foi considerado um período negro na história dos hebreus. Foi o período anterior à divisão do reino e ao cativeiro dos reinos do norte e do sul. O livro de Juízes traz uma mensagem muito forte. Essa mensagem se refere a um problema básico, um câncer que trouxe consequências terríveis ao povo de Deus. Esse problema, esse câncer, recebe o nome de apostasia. Já mencionamos essa palavra antes. Ela é composta de 2 palavras, apo, que significa distante, e tasia, que significa tomar posição. Você se lembra que no final do livro de Josué, os filhos de Israel tomaram uma posição de fé? Eles afirmaram que queriam servir a Deus e obedecê-lo em primeiro lugar em suas vidas. Josué convocou-os e disse: escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo fez a sua escolha. Nós também serviremos ao Senhor. Eles também tomaram essa posição. A apostasia é simplesmente isso. Você tomar uma posição como os filhos de Israel fizeram no final do livro de Josué e mais tarde tomar uma posição contrária, ou seja, posicionar-se longe, distante daquela posição anterior. Isso é apostasia. No livro de Juízes, eles entraram nesse ciclo de apostasia 7 vezes. Gostaria de ilustrar esse ciclo da história que repetiu-se 7 vezes no livro de Juízes com um relógio. Às 12 horas, os filhos de Israel decidiram servir e obedecer a Deus em primeiro lugar em suas vidas. Mas, a 1 hora, eles cometeram apostasia. Eles se afastaram daquela posição que tinham tomado no final do livro de Josué. Depois de se afastarem daquela posição original de servir e obedecer a Deus em primeiro lugar em suas vidas, eles começaram a viver o terrível banquete de consequências que a apostasia sempre traz. Eles passaram a viver na corrupção moral. Às 3 horas, eles desenvolveram também a corrupção política
E mais tarde, às 4 horas desse ciclo, Deus levantou um inimigo. Poderia ter sido os cananeus, os midianitas ou os moabitas, mas Deus levantou um inimigo muito mais forte. Deus tentou avisar o povo, mas eles não quiseram ouvir a Deus. Às 5 horas houve uma guerra e eles foram vencidos por esse inimigo que Deus tinha levantado. Depois de terem sido conquistados nessa guerra, o povo de Deus atinge o ponto mais baixo do ciclo às 6 horas. Nessa hora, eles estavam derrotados. Aqueles que não foram mortos tornaram-se escravos. Eles foram escravos por diferentes períodos, algumas vezes durante 7 anos e em outras vezes durante 8 anos. Houve períodos de escravidão que duraram até 40 anos quando eles foram escravizados pelos filisteus. Depois de viverem sobre a escravidão, eles se voltavam para Deus. Às 7 horas, eles clamaram a Deus e às 8 horas se arrependeram. E às 9 horas, passaram por um reavivamento espiritual. Depois da oração, do arrependimento e do reavivamento espiritual, às 10 horas, Deus levantou um juiz. Esse juiz tornou-se o libertador. Às vezes era chamado de Salvador. Às 11 horas, da mesma maneira como Moisés os libertou do Egito, esses juízes ou salvadores libertaram o povo de Israel do inimigo que os tinha conquistado. Nós lemos isso no livro de Juízes 6 ou 7 vezes. Eles voltavam às 12 horas, novamente no topo do ciclo, quando Deus ocupava o primeiro lugar em suas vidas. Eles estavam servindo e obedecendo a Deus então. O povo de Israel viveu diferentes períodos de paz, quando tudo estava bem, porque o juiz exercia o seu ministério sobre o povo e os levava a buscar a Deus. Ele era um instrumento para fazê-los viver um reavivamento espiritual. Alguns desses períodos de paz duravam até 80 anos, mas o câncer acabava aparecendo, a apostasia voltava, e como já dissemos, eles passaram por esse ciclo 7 vezes no livro de Juízes. Podemos tirar pelo menos 2 aplicações no livro de Juízes. Lembre-se, nós sempre procuramos no estudo dos livros da Bíblia aplicações para a nossa vida. Qual é a aplicação devocional do livro de Juízes? Bom, vamos dizer que há pelo menos 2. A primeira é uma aplicação pessoal. Vamos voltar à aplicação de Gênesis e Êxodo. Nós identificamos a alegoria da salvação quando o povo foi libertado do Egito, representando a nossa libertação do pecado, depois a peregrinação no deserto, a entrada e a conquista da terra de Canaã. Vimos nesses acontecimentos a nossa libertação do pecado e depois a nossa entrada na terra prometida de bênçãos espirituais. Depois chegamos no livro de Juízes e tiramos a seguinte aplicação para a nossa vida. Será que é possível, depois de você ter sido liberto do seu Egito espiritual, de ter entrado na Canaã espiritual e de ter tomado posse das bênçãos espirituais, depois de tudo isso você retroceder? Será que é possível cair? É possível alguém viver todas essas vitórias e depois cometer apostasia? Será que você retrocederia? Bom, de acordo com o livro de Juízes, sim. É possível retroceder. O livro de Juízes nos alerta, assim como de Deuteronômio e algumas cartas do apóstolo Paulo também. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A aplicação devocional do livro de Juízes é essa. Ei, cuidado para não cair. Cuidado para não retroceder. O fato de você ter entrado e conquistado a terra de Canaã não significa que você está imune a retroceder. O livro de Juízes mostra repetidas vezes que a nação de Israel fez isso. A aplicação que fazemos é que nós podemos entrar nesse ciclo de apostasia na nossa vida pessoal. Nós também nos comprometemos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Todos nós vivemos aqueles momentos em que nos comprometemos, sim, nós nos comprometemos com Deus e depois caímos. Quando isso acontece, experimentamos os sintomas negativos na nossa vida. Vivemos o ciclo de consequências por termos cometido a apostasia. Alguns acreditam que a segunda aplicação e ensino do livro de Juízes é para toda a nação, ou seja, uma aplicação nacional. Será que é possível que outras nações passem por esse ciclo que Israel passou tantas vezes? Sim, é possível. E é óbvio que muitas têm passado. Vamos tomar a Alemanha como exemplo. É difícil pensar que a Alemanha tenha sido o berço da fé protestante. Hoje, quando pensamos na Alemanha,
Logo nos lembramos de Hitler. Não deveríamos associar Hitler à Alemanha. Quando pensamos na Alemanha, deveríamos nos lembrar de Martim Lutero e dos homens que trouxeram a reforma da igreja. Se você se considera um protestante, deveria lembrar que as suas origens vêm da Alemanha. A Alemanha já foi o quartel-general de Deus. Mais tarde, a Alemanha cometeu apostasia. Acho que com as universidades, eles trocaram Deus pelo racionalismo, pelo humanismo e pela lógica. Eles entraram nesse ciclo de apostasia e experimentaram o banquete das consequências. Para muitos estudiosos, isso aconteceu com vários países. Aconteceu na Terra Santa. A Terra Santa também já foi um quartel-general de Deus. E por que Deus se mudou para a Turquia, Éfeso e tantos outros lugares? Porque a Terra Santa tornou-se apóstata. Foi assim que Deus foi parar na Inglaterra. Bom, muitos acreditam que hoje Deus tem a sua base nos Estados Unidos. Nunca se esqueça desse ensino do livro de Juízes para as nações. Muitos acreditam que agora sejam 4 horas para os Estados Unidos nesse ciclo de apostasia. Essa nação do passado colocou Deus em primeiro lugar. Se você ler algumas minutas das antigas assembleias do Congresso, especialmente as da cidade de Williamsburg, na Virgínia, você conhecerá quais eram as bases espirituais das pessoas que fundaram essa nação. Mas agora vemos toda essa corrupção moral e política. Você sabe qual é a maior igreja do mundo hoje? A Igreja da Coreia. Não é a dos Estados Unidos. Talvez Deus tenha mudado seu quartel-general para lá, e daqui a alguns anos opere de lá, da Coreia. Para muitos essa é a lição do livro de Juízes. Não espere as 6 horas para ter um reavivamento e se voltar para Deus. Por que não se voltar para Deus às 4 horas? Ou às 3? Por que não viver o reavivamento espiritual antes que todas aquelas terríveis consequências aconteçam? Essa é a mensagem do livro de Juízes. É isso que pregadores como Billy Graham estão tentando dizer aos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América precisam de um reavivamento espiritual para reverter uma grande catástrofe. Mas se não houver esse reavivamento e o país não se voltar para Deus, a nação chegará no ponto mais baixo do ciclo às 6 horas. Essa é uma aplicação espantosa. E você? Onde você se encontra no relógio da apostasia? A minha oração é que esta mensagem seja um disparo para despertar você antes que seja tarde e você possa clamar hoje, agora, e se voltar para Deus. O nosso tempo esgotou, mas eu lhe convido, esteja conosco no próximo programa. Até lá então. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.